Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha, no vídeo de hoje eu quero falar da perseguição que o senhor bispo e os demais bispos da Igreja Universal têm passado em Angola. É o seguinte, para quem tem acompanhado esta confusão, vai concordar comigo. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu vou dizer. Mas eu quero, neste vídeo, deixar bem claro que muitos bispos, pastores, obreiros, membros, jovens na Igreja Universal em Angola estão a passar por uma provação. Pode não se ver a olho nu, mas quando eu paro e penso e reflito, vejo o privilégio que muitos estão a ter diante desta confusão. Você vê, por exemplo, o ódio que o pessoal da reforma nutre dentro deles contra os missionários brasileiros. Eu vou perguntar para vocês. Quer dizer que todos esses crimes, ou esses protestos, ou essas confusões, eles acontecem por causa dos missionários brasileiros? Por que isso não aconteceu na época em que o senhor João Leite era bispo? Nós aqui temos que entender aquilo que está a acontecer. Eu vou falar particularmente de mim. Eu admiro muito o bispo Gonçalves pela postura, pela coragem, pela determinação, pela fé, pela disciplina que ele tem. Muitos podem não gostar dele. E também é o seguinte, não existe nenhuma ligação entre a luz e as trevas. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Quando você chega num quarto escuro, você pressiona o interruptor, o que acontece? A escuridão desaparece. Eu, no meu ponto de vista, olhando aquilo que aconteceu aqui em Moçambique, eu lembro que eu participava no Cenáculo Maior e eu conseguia sentir, conseguia ver o ambiente. Eu vou ser sincero, tem algumas reuniões que às vezes davam sono. Por quê? Muitos pastores já faziam essas reuniões automaticamente. Não havia uma direção do Espírito, porque muitos já estavam fora do altar, já tinham as suas vidas fora do altar, já tinham os seus bens armazenados, já tinham suas riquezas construídas, já tinham muita coisa que não lhes ligava ao altar. Se continuavam ali, é porque não queriam abandonar o ouro. Quando chegou o bispo Gonçalves, ele reorganizou as coisas, ele constituiu muitos inimigos aqui em Moçambique. A ronda das falas, a ditadura, ele foi atribuído muitos nomes. E um dos nomes que eu me lembro, que ouvi de uma pessoa meio próxima, é que o bispo Gonçalves era o Ricardo Montana. É exatamente isso. Quer dizer, quando as pessoas, algumas pessoas que eram pastores, se referiam ao bispo Gonçalves, levavam a figura do Ricardo Montana do Apocalipse e atribuíam ao bispo Gonçalves. Mas alguns que não entendiam, não sabiam porquê. E achavam que a intenção do bispo era destruir os pastores. A intenção do bispo era acabar com os pastores moçambicanos. Mas eu discordava. Eu discordava e discordo. A intenção era reorganizar a obra. Porque quando isso aconteceu, muitos mesmo desses pularam fora, saíram fora. Alguns nem esperaram serem descobertos. Começaram a pular fora, que nem o milho, quando já está lá no aquecimento, lá começa a estourar que nem pipoca. Então, aquilo me levou a analisar e ver que, na verdade, muitos já estavam lá pelo ouro, não estavam lá pelas almas.
Quando o bispo sai daqui de Moçambique e vai a Angola, a confusão começa de novo. Começa a estourar a confusão. Então eu comecei a analisar, mas o problema é o bispo ou o problema é o bispo não consentir ou não permitir aquilo que os homens querem? Porque a pessoa que anda nas trevas nunca vai se dar bem com uma pessoa que anda na luz. Um injusto nunca vai se dar bem com um justo. Se o pastor estava desviado, se o pastor não segue aquilo que é a disciplina, é claro que ele não vai se dar bem com um bispo disciplinado. É exatamente isso. Então eu comecei a ligar A mais B, B mais C, C mais D. Fui ver que tudo ligava. As pessoas não odeiam o bispo Gonçalves por ser uma má pessoa. Odeiam pelos bons feitos que ele tem e que muitos tentam esconder. A Angola hoje está como está é porque ele não permitiu muitos abusos dentro da igreja, não permitiu os pastores eles acharem-se donos da igreja. Por essa razão que muitos deles agora se colocaram contra a direção da igreja e tomaram essa igreja à força. E compraram as autoridades daquele país. Estiveram comungados com o governo. Porque não justifica criminosos transformarem-se em inocentes ou injustos. Não tem lógica isso. Pessoas que falsificam documentos, pelo que eu saiba, isso é punível nos termos da lei, mas nenhum desses foram punidos. Por que essa impunidade? Este grupo, o Valente, o Fellner Batalha, o Pedro Garcia, mas uma outra senhora que estavam lá, nenhum deles ficou detido nem um dia. Até hoje estão livres. O bispo Gonçalves, que não falsificou nenhum documento, não fez nada, é a pessoa que todo momento é notificada para ir à esquadra, para ir ao tribunal, para ir depor. Vocês vê a tamanha injustiça que pesa sobre os outros. E do outro lado você vê a oportunidade que esses servos estão a ter de serem justificados pela palavra de Deus. Muitos não entendem. Eles podem ser a maioria. Porque não. Essa maioria muitas das vezes não presta. Esta maioria muitas das vezes tem muita coisa escondida lá. Com certeza. Mas é assim. Eu volto aqui a dizer. É um grande privilégio que os membros, obreiros, pastores, bispos, jovens, evangelistas, grupos disso, grupo Caleb, grupo do hospital, do presídio, estão a ter diante de Deus para que muitos deles sejam aprovados. Só os verdadeiros membros da Universal é que permanecem nessa confusão. Ninguém teria coragem de levar porrada com polícia e dia seguinte voltar lá e orar. Ninguém teria essa ousadia de ser humilhado, de esquivar balas, de fugir da fúria da polícia para dia seguinte ir estar lá. Somente os verdadeiros membros e fiéis de Cristo podem fazer isso. As pessoas que vão para lá não é porque foram dados dinheiros, meus irmãos. Não é porque alguém... Não. É porque eles querem que haja uma reposição da legalidade. O que eles querem é a legalidade. E eles buscam a legalidade nas autoridades competentes. E, em primeiro lugar, buscam em Deus. Já que eles veem a fragilidade
nas autoridades humanas, eles preferem ir aos templos, em frente dos templos, para orar, para clamar, mas mesmo isso são impedidos de exercer. Você vê o privilégio que estes membros estão a ter? É muito forte, meus irmãos. Isso é muito forte. Nós estamos diante de uma perseguição religiosa. Estamos diante de um golpe religioso que o próprio Estado alia-se e apoia. Por quê? Se dizem que falsificar documento é crime diante da lei, por que o Valente até hoje está impune? Por que o Pedro Garcia está impune? Por que o Feller Batalha está impune? Por que esta senhora da Conceição alguma coisa ainda está impune? Por quê? Os membros simplesmente não agridem ninguém, saem, vão aos templos para orar, são levados presos. Parece que hoje em dia ser cristão ou ser fiel da Universal é crime em Angola. Então, pessoal, observem, vejam a oportunidade que estes irmãos angolanos estão a ter. Hoje, eles podem ser motivo de vergonha, eles podem ser motivo de zombaria, mas amanhã eles vão ser motivo de grande orgulho. Aqui na terra podem ser humilhados, mas lá nos céus eles estão a ser exaltados. Podem crer nisso. Até este senhor, Bispo Gonçalves, que é chamado de Zeca Diabo, é chamado de Ricardo Monteiro, é chamado de Olhos de Sapo, hoje ele pode ser humilhado diante das pessoas, os bispos, Bispo Alberto II, Paulo Rosa, os demais, os pastores que levam porrada, são humilhados a todo momento. Hoje, eles são vistos como fanáticos, são vistos como pessoas que não prestam, mas Deus não está a olhar eles assim. Deus não olha eles assim. Hoje os rebeldes são os heróis. Por isso que saem, fazem lives, zombam, gritam, insultam, falam palavrões. Ninguém vai lhes prender, ninguém vai lhes deter. Ai daquele que é da Universal, só sair para ir orar diante de um dos templos, já está lá um contingente policial para lhes levar preso. Já está lá um contingente policial para humilhar este povo, para humilhar esse bispo, para bater nessas pessoas. Você vê que aqueles que são humilhados diante do povo, das pessoas, são exaltados lá pelo Pai Maior. Nós podemos não ver isso, mas eu acho e eu tenho certeza que a humilhação que eles passam é um resultado muito grande lá no céu. Então, muita força, senhor Bispo Gonçalves, muita força, Bispo Alberto II, Bispo Paulo Rosa, os demais Bispo Ferraz, os demais bispos angolanos, pastores, muita força mesmo. Deus é com os senhores. Não há males, muito menos ferolhos, que resista diante daquele que nos trouxe aqui no mundo. Daquele que tem sido com a Igreja Universal desde o início. Desde o início. Deus, Ele vai fazer justiça. Continuem clamando, continuem. Porque Jesus disse, Ele fez uma espécie de pergunta. Não fará justiça Deus aqueles que clamam dia e noite? Não fará justiça? Então, está mais do que claro que as vossas orações, membros, as vossas orações, bispos, podem não ser ouvidas pelo governo angolano, mas o nosso Senhor superior, o Deus Todo-Poderoso, tem ouvido e tem atendido. Um dia nós vamos acordar enquanto a moeda mudou. Um dia nós vamos acordar enquanto a porta que estava fechada está aberta. Um dia nós vamos acordar, aquilo que tinha dado errado já deu certo. Esse é o espírito da Universal. Esse
é o espírito daqueles que confiam em Deus, que são como os montes de Sião que não se abalam. Olha, pessoal, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.